Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou Lívia Fernanda e aqui você acompanha o que foi destaque nesta segunda-feira, porque a Jovem Pan não para. Com a crise sanitária que vivemos hoje, a escassez de empregos começou a ser um dos principais problemas nos lares brasileiros. E se era difícil para os já estabelecidos no mercado, ficou mais ainda para os jovens que sonham arranjar o primeiro estágio na profissão. Sobre o assunto, a Jovem Pan conversou com o CEO do Centro Integração Empresa-Escola, o CIEE, Humberto Casagrande. Vamos conferir. Antes da pandemia, o desemprego entre os jovens era de 27%, o dobro da média nacional para os adultos, que era de 13,5%. Depois da pandemia, a situação se agravou. Para se dar uma ideia, comparando o mês de março desse ano contra março do ano passado, nós tivemos uma queda de 55% nas contratações. E comparando o mês de abril deste ano contra o mês de abril do ano passado, essa queda foi para 85%. Ou seja, o número de vagas que estão se abrindo é muito mais reduzido do que era o normal. Nós fazíamos uma média de 2.000 contratos por dia, agora estamos fazendo 170, 200 contratos por dia. Humberto, e como que está a questão também da desigualdade social? O Enem foi adiado e um dos principais argumentos é justamente a questão da desigualdade, porque o jovem mais pobre ele não tem a condição do que o jovem com melhores condições sociais de fazer os estudos à distância, fazer o homeschooling, né, o famoso homeschooling. Então, como que está também essa questão do estágio para esse jovem que precisa tanto da oportunidade que é o estágio, ali, a ingressão, né, no mercado de trabalho? Bom, os jovens que estavam fazendo estágio, digamos que uma parte deles foi dispensada, pura e simplesmente, uma parte foi mandada para casa, para trabalhar em casa, e outra parte continua trabalhando normalmente. Digamos que metade continua trabalhando normalmente, os 25% estão trabalhando de casa e outros 25% foram dispensados. Esses que estão trabalhando de casa, as empresas estão procurando dar também uma estrutura de tecnologia. Ou seja, quando o jovem não dispõe de um computador ou algo parecido para poder trabalhar em casa, a empresa provém esses meios através de aluguel de equipamentos ou coisas parecidas. Então, as empresas interessadas em manter o trabalho dos estagiários, elas estão provendo essas condições. Eu lembro que nós temos também os aprendizes, são duas categorias. Os estagiários são aqueles jovens que estão na universidade, estão na faculdade, e os aprendizes são os jovens do ensino médio, que trabalham alguns dias na empresa e outros dias ficam fazendo capacitação nas salas de aula. A proporção é 30% fazendo capacitação e 70% trabalhando dentro das empresas. O que nós fizemos com esse 30% de capacitação foi também colocar os jovens em casa, fazendo toda a capacitação com ensino à distância. E também nos preocupamos com essa situação de prover a esse jovem essas condições tecnológicas para fazer esse trabalho. Com isso, então, acreditamos que resolvemos o problema. Mas resolvemos o problema daqueles que estão conosco. São 300 mil jovens que o CIEE tem hoje nos programas de estágio e aprendizagem. Mas nós temos 3 milhões de jovens na fila, ou seja, existem 3 milhões de jovens que querem ingressar nos programas de estágio e de aprendizagem e não tem vaga. E esses jovens não são só os equipamentos que eles não têm a oportunidade. Então, nós estávamos fazendo um trabalho muito forte junto ao governo e às empresas para abrir um número maior de vagas, porque, como disse, nós conseguimos atender somente 10% da demanda dos jovens por um emprego. Humberto, eu tenho aqui a informação de que foi enviada uma proposta para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para incentivar a abertura de vagas para jovens e adolescentes. Como que vocês estão se preparando para o pós-pandemia?
Nós mandamos essa proposta justamente tendo em vista o quadro de desalento que vivemos e achamos que essa proposta é muito factível, muito possível de ser implementada e ela criaria de imediato 400 mil vagas para aprendizes em todo o Brasil. Como funcionaria isso? O governo tentou aprovar a carteira verde e amarelo, que não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Este programa, e o governo já dizia ter esses recursos guardados para isso, iria gastar 10 bilhões de reais. Esse é um parâmetro. Outro parâmetro é que o governo disse que vai gastar 1,2 trilhões de reais, 1,2 trilhão, para combater a questão do coronavírus. Ora, se nós pegarmos 0,5% desse 1,2, dá 6 bilhões. Se nós pegarmos 60% do que era a carteira verde e amarelo, também dá 6 bilhões. E com esses 6 bilhões, nós criaríamos 400 mil vagas de aprendizes que seriam alocados nas pequenas e médias empresas. Esses jovens seriam contratados por 2 anos, que é o período da aprendizagem. A pequena e média empresa pagaria metade do salário e o governo pagaria a outra metade. Este pagar outra metade pelo governo ia consumir 60% da verba da carteira verde e amarelo. Seria, portanto, muito mais barato e atingiria o mesmo efeito desejado. Foi essa a proposta que nós apresentamos e até agora não tivemos resposta. Estamos aguardando um posicionamento do governo, mas entendemos que a proposta é extremamente meritória e, além de tudo, será que os nossos jovens não merecem pelo menos 0,5% do orçamento destinado ao Covid-19? Imaginamos que sim. Humberto, em meio a um cenário de tantas incertezas para o mercado de trabalho, até mesmo para a economia, de todos os rumos que essa pandemia trouxe para nós no Brasil e também no mundo, qual dica você pode dar para o nosso ouvinte e espectador neste momento? O que o jovem deve continuar fazendo? Deve continuar estudando, procurando oportunidades? Qual dica você dá de um caminho ali, um alento neste momento? Olha, o caminho é continuar se capacitando. Hoje, a contrapartida de tudo isso que estamos falando é que existe uma quantidade enorme de cursos gratuitos. Nós mesmos no CIE oferecemos o Saber Virtual, que é um pacote de 35 cursos online, totalmente gratuito para o jovem. Basta ser jovem, se inscrever no cadastro no CIE, ele passa a ter programas de computação, mundo do trabalho, aulas de reforço de português, de matemática. Porque o nome do jogo é a capacitação. Cada vez mais o mercado está disputado, existem vagas, mas aqueles mais capacitados é que vão conseguir. Então, o nosso conselho para esses jovens é que não desanimem, apesar de tudo. Nós estamos ao lado deles, lutando para abrir vagas e criar oportunidades. Enquanto isso, vão estudando, vão se preparando, aproveite o tempo que estão em casa, façam esses cursos pela internet, procurem desenvolver conhecimento de outra língua e várias outras coisas que ajudam no mercado de trabalho, porque uma hora tudo isso vai passar e aí, quando o Brasil voltar a crescer, as vagas serão daqueles mais bem preparados e mais bem capacitados. Nesta última semana, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, divulgou o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Ele teve grande repercussão no Brasil e no mundo e diversas críticas foram feitas nas redes sociais sobre a forma com que a reunião foi conduzida. Um dos críticos foi um ex-sócio de Guedes, Paulo Bilic, que escreveu, abre aspas, qual a chance de uma empresa tocada do jeito daquela reunião dar certo? Ou uma escola, então? Uma organização social? Até a máfia? Que sucesso teria assim? Qual a eficácia do caos? Seja qual for a ideologia, qual a chance de dar certo? Fecha aspas. Em entrevista à Jovem Pan, o empresário e CEO da Rio Bravo Investimentos, Paulo Bilic, explica as duras críticas feitas ao governo e os impactos da reunião sobre o mercado financeiro. Eu pergunto, qual foi a surpresa que o senhor teve em relação à reunião? O senhor já postou nas redes sociais, citamos aqui a mensagem, mas de que forma essa reunião chama atenção para o senhor que é um empresário? Veja, o que o investidor mais precisa para realizar a sua atividade com competência e também com precisão é um certo nível de previsibilidade.
Quanto maior o nível de imprevisibilidade, maior o risco que você atribui a qualquer investimento que você faça, seja comprar um imóvel, seja comprar uma ação, seja comprar um crédito. E essa reunião passa para o observador uma ideia de muita imprevisibilidade. Você tem uma equipe que começa discutindo um assunto que fica claro que nem sequer tinha sido bem consensado entre a equipe toda, que era realmente relevante, que era o tal do Plano Marshall brasileiro, que o ministro Guedes pede que seja mudado para um outro nome, porque corretamente não seria apropriado, mas dali a reunião segue por vários outros caminhos que sugerem uma perda de foco no tema central e também certas preocupações muito laterais ao momento central grave da pandemia, que deveria claramente ser o foco de atenção de qualquer equipe que estivesse na gestão da coisa pública a nível nacional. Então, para a gente que observa e dá conselho a investidores sobre alocação, a reunião passa uma impressão muito preocupante. Eu digo uma empresa porque nós o tempo todo estamos avaliando a qualidade de gestão de empresas. Então, eu até posso dizer, se uma empresa como a do Salim Matar, que faz parte desta equipe num outro nível, é responsável pelas privatizações, se a Localiza fosse administrada no seu conselho daquela forma, os investidores teriam uma preocupação muito grande com relação ao futuro da empresa, porque demonstraria uma falta de foco que não caracteriza em absoluto a Localiza, que é uma empresa extremamente bem gerida, focada e concentrada nos seus objetivos e, por isso, tão bem valorizada em Bolsa de Valores. Uma pergunta sobre a agenda econômica do governo. Antes da pandemia, a expectativa era de que esse ano pudesse ser aprovada a reforma tributária, mas claro que o foco da agenda mudou para tentar reativar a economia, que vai sofrer um tombo histórico. Não só aqui no Brasil, mas também economias de outros países estão sofrendo tombos históricos. Só que conhece bem Paulo Guedes, já esteve ao lado dele, trabalhando com ele. De que forma é possível tirar essa agenda do papel, mesmo com a pandemia? A primeira coisa é que é um pouco caricata essa história de ser ex-sócio do Paulo Guedes, porque fomos sócios numa outra fase da vida, muitos anos atrás. Eu não tenho contato com o Paulo Guedes, a não ser indireto pela imprensa e pelo que eu leio. E tenho muito respeito pela competência intelectual, profissional do Paulo Guedes. Por acaso, o conteúdo da fala do Paulo Guedes durante a reunião casa muito mais com o bom senso da prudência fiscal que toda a gestão macro brasileira demanda, e a impressão que dá durante a reunião é de que o ministro da Economia é pego meio que no contrapé com essa ideia do tal do plano que exigiria provavelmente recursos que o Tesouro frequentemente nem tem à sua disposição. Aliás, é uma das falas repetidas do ministro da Economia durante a reunião, e dá a impressão que ele está tentando se defender de ministros que estão exigindo que ele não seja dogmática, por exemplo. E aí a palavra dogmático quer dizer o quê? Então, vamos liberar a Bolsa que nós não temos. Isso seria a medida pior mesmo, e voltar atrás mesmo em medidas que deram estabilidade ao mercado nos últimos tempos. Muito corretamente, outras pessoas mencionaram, acho que foi o presidente do Banco Central, que o teto de gastos foi a medida que realmente fez a grande diferença na questão da mudança de juros. E é verdade isso, e nós temos que ir na direção de contenção. Qualquer medida que diga respeito à recuperação da atividade econômica não consegue fugir à realidade que o Brasil está numa situação fiscal muito apertada. Bom, agora a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Você mencionou aí o Salim Matar e tudo. Eu já tive a oportunidade de perguntá-lo se a impressão dele como um empresário liberal que chegou no governo melhorou ou piorou em relação à gestão do governo, né? E ele me confessou que piorou e muito essa percepção, porque nós sabemos que não dá para tocar a coisa pública da mesma forma que uma empresa. Infelizmente, não funciona assim, os mecanismos, inclusive de incentivos, são diferentes. Mas a pergunta que eu lhe faço é como cidadão. Nós percebemos ali também, pelo menos, um comprometimento da imensa maioria
com, primeiro, essa questão da austeridade fiscal. O ministro Paulo Guedes foi o grande fiel da balança ali em defender isso, mas o próprio presidente, né, falando o tempo todo que a preocupação é com o resultado, é com o povo. Do ponto de vista de cidadão, isso também não surpreendeu um pouquinho, não? Porque a gente está acostumado a ver muito político fazer discurso de um jeito para as câmeras, para o público, e agir de uma maneira diferente na surdina. Aquilo ali não era para vir a público, né? Pelo menos isso me chamou a atenção. Como é que foi sua percepção em relação a isso? É que não é... Aí, como cidadão, não, eu confesso, eu queria ter a sua... Eu já ouvi pessoas que eu respeito me dizerem que, olha, precisa desse tipo de confronto, desse tipo de aspereza, desse tipo de debate, mas eu vejo uma equipe muito díspare. Eu vejo as preocupações assim muito desconectadas. A maioria dos ministros, exceto da área econômica, falaram coisas muito desconectadas da pauta central. O próprio presidente foi o primeiro que deu o tom da reunião e fez uma espécie de uma... não sei, um clamor assim aberto de apoio que ele estaria sentindo falta de, passou várias mensagens indiretas durante a reunião inteira ao ministro Moro, então confundiu um tema que era o tal do plano de recuperação com questões de quão você está me dando de suporte mesmo, porque eu estou apanhando na imprensa, você supostamente não está prendendo ou deixando, você está deixando as polícias estaduais prenderem as pessoas nessas contenções, e aí ficou um caos por conta dessa discussão das liberdades individuais no mundo das contenções, as falas que foram feitas com relação aos governadores e prefeitos, quando nós somos uma unidade de municípios, estados, União, tem que haver uma coordenação e tem que ter, especialmente tem que ter um protocolo, por mais autêntica que seja uma conversa. Aliás, isso que foi que chocou o Brasil, pelo menos a mim, no começo do governo Lula, logo, foi a falta de respeito com o protocolo. Então, você não pode jamais, um presidente da República, se referir a um governador ou a um prefeito na forma como ele se referiu, sob pena de perder a credibilidade do processo de representação formal e de credibilidade das instituições mesmo. As coisas que foram ditas com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal certamente são inaceitáveis para qualquer reunião formal de coisa pública. Então, por mais que eu sei que tem gente que fala, não, isso é autêntico, é o jeito que o povo fala mesmo, tem assunto dos palavrões, tá, isso daí é só a cereja no bolo. E palavrão tem também em reunião empresarial e de escola e de organização social, talvez não tanto quanto aquilo e talvez não na figura do presidente da reunião. Mas eu vi, infelizmente, Constantino, eu gostaria muito de acreditar que isso fosse positivo, mas eu vi uma reunião caótica no sentido de que poucas pessoas focaram no assunto central, tinha muita mensagem lateral entre as pessoas, cada um tentando dizer, não, eu sofro mais do que você, eu vou ser processado mais do que você, talvez eu vá em cana, se o PT for eleito, depois eles vão me colocar na cadeia, não, nós que vamos colocar os governadores e os prefeitos na cadeia. E essa não é a preocupação daquele momento. A preocupação daquele momento é a gestão de uma pandemia grave com efeitos econômicos graves. Talvez aquela reunião não fosse para discutir o tema epidemiológico, isso eu entendi. A reunião seria para discutir o tema da recuperação econômica. Mas, mesmo assim, para uma primeira reunião para discutir um plano de recuperação, o ministro-chefe da Casa Civil, ele performou muito aquém do esperado para alguém que tivesse esse mando. Nós já tivemos muito mais competência nesse cargo em momentos críticos do Brasil. Neste final de semana, a Itália registrou o menor índice no número de mortos por coronavírus em 80 dias. O governo italiano contabilizou 50 novos óbitos, menor cifra diária desde o dia 7 de março, quando haviam sido confirmadas 36 mortes. A queda no índice tem animado por lá e diversas cidades passam por processos de reabertura nos últimos dias, como explica ao Jornal da Manhã o advogado brasileiro Maurício Bertramelli, que mora em Como, na Lombardia, no norte da Itália. Como é que está mudando a sua rotina por aí? Você já saiu, não está confinado? É uma cidade que não é tão grande, obviamente, mas é uma região importante aí da Itália.
Sim, nós ficamos aqui 70 dias em lockdown total, né? Sem poder sair para absolutamente nada, né? Se a gente não tivesse um bom motivo, a gente apresentasse formulários para comprovar esses motivos. De forma que, como eu tenho escritório aqui em casa, eu não tinha esse motivo para sair, então eu fiquei aqui 70 dias em lockdown. Agora sim, já conseguimos sair, conseguimos almoçar fora, jantar fora. Tá uma mudança bem alegre aqui, o que talvez preocupe um pouquinho, porque às vezes as pessoas podem até relaxar um pouco os cuidados básicos, né, em distanciamento social e tudo mais. Em alguns locais está acontecendo isso, né? As pessoas estão com aquela vontade imensa de sair, sair para a rua, e às vezes pode ser que isso tenha um efeito rebote. A gente está preocupado em relação a isso agora. Claro, como é que é a segurança nas ruas? As pessoas abordam quem não está de máscara, ou obviamente ninguém aí se arrisca a sair de casa sem máscara? Aqui está um policiamento ostensivo, no sentido de fazer com que as pessoas usem máscara, mas a polícia vai atrás das pessoas mesmo e, enfim, não agride, né? Mas ela manda as pessoas colocarem as máscaras, e se tiver um ajuntamento de pessoas na rua, eles estão com ordem para dissolver, claro, com educação, mas dissolver esse ajuntamento sempre. A informação que nós temos aqui é que a Itália está abrindo piscinas, ginásio, nessa nova fase de desconfinamento, e é justamente aqui no Brasil, como vocês estão aí, obviamente, mais adiantados, aqui a gente se pergunta como é que vai ser feita a reabertura. Claro que ainda na atual situação não é possível relaxar tanto, mas de qualquer forma, as pessoas saindo de casa, claro, com medo ainda, mas é um processo de reabertura que você acha que vai ser firme a partir de agora, ou é possível, as autoridades falam muito aí de uma segunda onda do coronavírus? As autoridades falam direto que se as pessoas não mantiverem a distância, não usarem máscara, não usarem luvas, o confinamento vai voltar. E isso tem posto medo nas pessoas, inclusive em mim e em qualquer pessoa aqui, porque o confinamento aqui de 70 dias foi traumático, né? Então, sim, as autoridades, elas vêm sempre, os governadores, principalmente das regiões aqui da Lombardia, muito mais, porque foi a Lombardia, que é onde eu estou, que foi a mais atingida pelo vírus, pelas mortes, né? Esse governador aqui, que é o Attilio Fontana, ele sempre fala, olha, se vocês não obedecerem às regras, nós vamos ser obrigados a fechar novamente. Maurício, pelo que você acompanhou aí, a situação do sistema de saúde da Itália, as notícias que sempre chegaram aqui é que o sistema não deu conta da enorme demanda, mas essa é a visão real aí? O que você pode falar sobre o sistema de saúde aí da Itália? Eu e minha mulher que não usamos o sistema de saúde italiano nesse período de quarentena. Mas o que nós ficamos sabendo aqui é justamente ao contrário. O sistema deu conta. Inclusive, aqui perto, em Milão, tem a feira, que a gente chama a Feira de Milão, que é muito grande. Eles transformaram essa feira num hospital, que inclusive foi subutilizado. Eles estão, inclusive, reclamando aqui que eles gastaram muito dinheiro e o hospital quase não recebeu pessoas porque estavam sobrando leitos. Então, eu não sei o que se conta aí no Brasil, mas aqui o que se fala é que nenhum italiano foi deixado para trás. E só para a gente fechar, como é que foi a sua rotina nesse período? Você disse que vocês não saíam para nada, mas vocês pediam comida de que forma? Como é que foi a rotina? Vocês não arriscaram sair em nenhum momento, não precisaram sair em nenhum momento e, obviamente, não tiveram também problema com a doença? A gente só era autorizado a ir no mercado mais próximo da nossa casa. Só que eu moro num lugar aqui que tem um mercado muito pequenininho, então a gente teve alguma dificuldade porque eventualmente esse mercado não tinha as coisas que a gente queria o tempo todo. Mas esse mercado em especial, ele fazia entregas para nós aqui. Então a gente conseguiu sobreviver esse tempo mediante as entregas do pessoal aqui, que foi heróico em entregar os alimentos para a gente. O famoso mapa criado pela Universidade Johns Hopkins, que apresenta as ocorrências de Covid-19 pelo mundo, já atingiu a marca de 1.600.000 acessos online. Isso mostra a importância cada vez maior da tecnologia de geossistemas e mapeamento. Para entender como funcionam esses processos, eu conversei com Caio Riobold, arquiteto de soluções na Imagem Geossistemas. No bate-papo, ele explica para que serve o sistema de mapeamento geológico. Vamos conferir. O nosso software, o ArcGIS, que nós representamos aqui no Brasil, ele tem como objetivo utilizar a geografia
como uma ferramenta para a solução desses principais problemas que a sociedade enfrenta. E aí a gente fala de desastres naturais, falar de planejamento urbano, de desmatamento, aumento de criminalidade e etc. Caio, o mapa da Johns Hopkins, da Universidade dos Estados Unidos, é bastante famoso também pelas facilidades ali, o layout fácil que ele proporciona, né? É só entrar, dar o famoso F5, né, que é o update, atualização, e aí os números vão se atualizando e a gente pode ver como está a situação no mundo e em todos os países. Tanto o número de infectados como mortos e recuperados, entre outras informações. Gostaria que você desse alguns exemplos desta tecnologia que é feita aqui no Brasil. Como que está o Brasil em relação ao investimento e desenvolvimento desse geoprocessamento? Bom, falando especificamente da situação do coronavírus, hoje, por exemplo, são diversas prefeituras e governos que eles estão utilizando a nossa ferramenta, e eu posso destacar, no caso, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que produziu um painel que é bem semelhante ao de Johns Hopkins, para a divulgação dos dados relacionados ao Covid. Mas nós temos também universidades e instituições de ensino, como, por exemplo, a FEPEX de Brasília. Temos ONGs, como o Instituto Centro da Vida do Mato Grosso, que está monitorando a chegada do Covid em terras indígenas, e o Instituto Mamirauá, que ele está monitorando casos dos Amazonas. São diversos exemplos que ainda vão crescer, provavelmente, porque nós temos um programa de resposta a desastres. E, com isso, nós estamos fornecendo licença sem custo para qualquer instituição pública ou privada que tenha interesse e tenha desafios relacionados ao coronavírus. Então, como a ferramenta que Johns Hopkins criou, ela é complexa, ela tem uma visualização muito interessante, mas ela é muito simples de ser produzida. E nós estamos à disposição para ajudar qualquer instituição que tenha interesse em reproduzir na sua própria infraestrutura. Caio, uma coisa que a gente pôde observar bastante, com muita velocidade nessa pandemia, é o avanço da tecnologia. É como se de uma hora para outra nós tivéssemos que nos virar com a tecnologia. E isso inclui também a sobrevivência das empresas. Como que você vê o futuro do geoprocessamento, que é algo super tecnológico e tem tudo a ver com o futuro, né? Sim, com certeza. Esse momento, a gente está conseguindo ver como a geografia é importante para a gente compreender o comportamento das situações num cenário global, mundial, local e etc. Mapas GIS como esse, por exemplo, de Johns Hopkins, eles são facilmente compartilhados e incorporados em aplicativos, e eles são muito importantes nesse processo de transparência da informação, para a gente compreender as situações. Então, pensando no cenário do geoprocessamento, os dados geoespaciais que são onipresentes, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está utilizando a informação espacial, seja na logística, a análise de localizações específicas, a gerenciamento de saúde e segurança, os dados espaciais eles são uma parte essencial na base do conhecimento da maioria das organizações, tanto no planejamento quanto na execução. E cada vez fica mais necessário e óbvio a gente ter o conhecimento da situação de casos específicos e como que a gente vai conseguir demonstrar e consumir e apresentar essas informações. E a gente gosta muito de falar do mapa, porque o mapa ele é muito eficiente, ele pode ser, né, mas ele é muito eficiente na compreensão do comportamento de alguma variável específica. E no caso do coronavírus, né, a gente está percebendo que está sendo muito compartilhado e incorporado pelo fato que hoje nós temos a internet, nós conseguimos acessar esse mapa, qualquer pessoa consegue ter essa visualização rápida dessas informações de uma maneira bem objetiva. E esse é o grande poder. Desde um cientista a uma pessoa comum, ela pode explorar as informações e ela pode também produzir o painel específico para a necessidade dela. E esse é o poder das plataformas de geoprocessamento hoje. A gente conseguir não simplesmente visualizar a incidência da localização de algo, mas a gente entender como que essa variável se propaga, ela avança e etc., o comportamento dela.
Exatamente, Caio, você falou da importância, né, dos mapas atualmente. Me corrija se eu estiver errada, se eu não me engano, a Coreia do Sul, o governo da Coreia do Sul implantou ali uma forma de monitoramento em relação à Covid-19, ou seja, uma pessoa infectada, o governo consegue identificar onde está essa pessoa ali por monitoramento, né, vendo o mapa, consegue também identificar as pessoas que estiveram com este infectado, porque provavelmente essas pessoas pegaram a doença, e aí ela vai fazendo um mapeamento e então vai fazendo as restrições. Você pode explicar para a gente como que funciona para nós que somos leigos nesse assunto? Informação é poder, né? Isso é uma realidade, é um fato, e muitas pessoas acreditavam que o advento da geotecnologia, a grande mudança, seriam os drones, e na verdade são os celulares. Hoje em dia, todos nós estamos produzindo informação geográfica em tempo real. Então, a partir do momento que você consegue consumir essa informação e transformar essa informação em resposta, você consegue entender e se planejar melhor no combate e no trato de alguma variável específica. Você comentou, por exemplo, o caso da Coreia do Sul. Nós temos uma população e essa população ela está produzindo informações. Eu, por exemplo, posso realizar uma análise espacial para eu entender, cruzando variáveis, se a movimentação dessa população está relacionada, por exemplo, com o crescimento dos casos de coronavírus, ou já que essa população ela tem um padrão de movimentação, como que eu posso entender quais seriam os locais onde eu deveria desempenhar maior esforço para poder acompanhar no caso que eu tenha que fazer fazer uma retirada dessa população de um determinado local. Então, informação é poder. Todos os dados que a gente tem, e isso a gente não pode deixar simplesmente regrado, por exemplo, ao exterior. Aqui no Brasil, as nossas instituições públicas têm diversas informações que são compartilhadas e podem ser consumidas. Às vezes, o que falta é uma ferramenta robusta, uma ferramenta onde a pessoa possa extrair esses resultados. Então, utilizando o conhecimento da comunidade científica e as ferramentas que estão disponíveis no mercado, é muito importante nós temos uma resposta mais efetiva e estamos cada vez preparados a enfrentar novos desafios. A realidade é que com um aparelho celular nós somos monitorados, né, 24 horas para todos os lugares para onde nós vamos, com quem nos encontramos. Caio, agora com essa tendência, né, de um crescimento nessa área, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, a pessoa ficou interessada em ingressar neste mercado. O que ela deve fazer, o que ela deve estudar? Dá essa dica para os nossos ouvintes. Bom, essa área é uma área que ela está tendo um crescimento muito grande. Por exemplo, eu, de formação, sou geógrafo e na equipe que eu trabalho, eu tenho contato com pessoas que são especialistas em tecnologia da informação, eu tenho contato com pessoas que são engenheiros e eu tenho contato com pessoas que trabalham com apresentação visual de informações, marketing, etc. Então, é um mercado que ele é muito grande e, caso você queira entrar da maneira científica, sugiro uma engenharia cartográfica, um curso de geografia ou uma faculdade de sistema de informação. E, caso você seja uma pessoa curiosa, eu sugiro acessar o nosso site www.img.com.br, que nós temos diversas informações e exemplos que estão sendo divulgados. E eu acho que está muito... Para quem quer um pouco mais entender como que você conseguiria utilizar a ciência do onde nos seus desafios pessoais, eu acho que a gente tem uns caminhos ali bem legais para começar, seja com documentos, seja com vídeos, ou seja com os nossos exemplos. Por exemplo, nós temos já diversas aplicações que estão monitorando as informações que estão sendo divulgadas, não só no caso dos registros do coronavírus, mas também de sustentabilidade que nós podemos dar às empresas que estão precisando, cadastro de informações, quem está, por exemplo, supermercados que estão precisando, estão ficando sem recursos. A nossa ferramenta pode cadastrar informações, identificar pessoas. Então, tem muitas possibilidades de trabalho, muitas possibilidades de uso das informações geográficas e eu convido a todos a acessarem o nosso site.
E no noticiário internacional, os Estados Unidos proibiram a entrada de viajantes vindos do Brasil em território norte-americano devido à pandemia de coronavírus. Sobre o assunto, o gerente de negociações Fabrício Sardelli Panzini discorre sobre o novo cenário de relações internacionais dos americanos. Vamos acompanhar. Nesse ambiente de pandemia do coronavírus, dificuldades econômicas que só vão crescendo, não apenas no Brasil, mas também no mundo, essa decisão especial dos Estados Unidos, até que ponto afeta as relações comerciais do Brasil, Fabrício? Olha, é uma decisão dos Estados Unidos que não é nova, né? É algo que os Estados Unidos já estava fazendo há algum tempo, que é bloquear as nomeações nesse tribunal do Mercosul, que é responsável por averiguar as disputas comerciais entre os países, e o nosso levantamento é que afeta bastante o Brasil. O Brasil é um país que usa muito esse órgão de solução de disputas da OMC, né, como é chamado, que é o órgão que, se um país entra com uma medida contra outro país, alegando que aquela medida é ilegal, que afeta seu comércio e exportações, você pode tentar removê-la. Só que isso depende de árbitros, né? E não tendo tido a nomeação, muito por conta dessa política nova dos Estados Unidos, né, de contestar a OMC, nós ficamos com um valor bastante comprometido. Aí a gente fez uma conta que chega até 8 bilhões, pode prejudicar o Brasil, 8 bilhões de dólares, seja em subsídios aplicados por outros países ou alguma medida contra nossas exportações diretamente. Um valor alto, mas a gente fez um arranjo plurilateral recentemente, um acordo, que alguns países desses 8 bilhões de dólares, né, que contemplam esses 8 bilhões de dólares, estão dentro desse acordo. Então, os países que estão fora desse arranjo atualmente significariam ao redor de 3,7 bilhões em exportações ou produção brasileira, né, que é prejudicada. Exatamente, a gente sabe, né, que nesse cenário que vivemos, né, a CNI aponta que o comércio exterior será de fato uma peça-chave, né, nessa retomada do crescimento econômico, e ao que parece também é uma briga de cachorro grande, né, Fabrício? Aquela velha história, são as grandes potências, no caso aí dos Estados Unidos, e usam toda a sua influência justamente, e aí os países emergentes como o Brasil, nessa hora eles saem prejudicados mesmo, né? Eu acho que o sistema multilateral de comércio como um todo, né, um sistema baseado em regras, em previsibilidade, ele sai machucado, ele sai prejudicado. E o Brasil, por apostar muito nesse sistema baseado em regras multilaterais, né, que é um sistema mais democrático, justo, de fato acaba saindo perdendo. É fato que os Estados Unidos têm algumas queixas, principalmente em relação à China, sobre não ter alguns elementos de mercado na sua economia, que acaba sendo, digamos, o que os Estados Unidos chama de comércio injusto, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que o que nós temos hoje em dia, né, esse sistema multilateral de comércio, a organização multilateral de comércio, todo o seu arcabouço de regras, é super importante para dar previsibilidade, é super importante para garantir credibilidade e que os países adotem políticas no mesmo nível, justas, para que ninguém saia perdendo. Então, de fato, aí essas tensões se agravaram mesmo, né? Quando os Estados Unidos resolveu ser mais incisivo em relação à China e também na OMC, e o Brasil, por ser um dos países maiores usuários desse sistema de solução de disputa, um dos mais ofensivos do mundo, né? Se não o mais ofensivo nesse sistema, acaba, sim, sendo mais prejudicado. Até nessa linha que você falou, uma segunda onda aí dessa disputa comercial que parece que veio para ficar, de fato, né, iniciada entre os Estados Unidos e China, você imagina qual seria a consequência mesmo para o país? Naquele primeiro momento, inclusive, houve a obrigação da China comprar mais dos Estados Unidos, envolveria a parte, inclusive, da soja e outros produtos, aço, outras questões envolvendo o Brasil, que poderiam diretamente na produção brasileira. Como é que o senhor avalia nessa segunda onda ou então esse permanente conflito agora até em razão dessa crise econômica mundial? Bom, o conflito entre Estados Unidos e China, embora de alguma forma ele tenha sido vendido como algo, entre aspas, positivo para o Brasil, porque nós aumentávamos a nossa exportação, né, principalmente de alguns bens agrícolas, ele, na verdade, insere muito mais imprevisibilidade ao sistema internacional, né, ao comércio internacional,
E se num primeiro momento a gente foi beneficiado pela exportação, principalmente de soja e também mais de carne, no médio prazo isso é ruim para as regras internacionais e a gente está vendo também agora, né? Então não dá para apostar num cenário que a guerra comercial é algo que vai ser sempre positivo para o Brasil. Ela pode ser positiva no momento, mas a médio prazo ela vai ser negativa porque acaba afetando aí os pilares internacionais, né, de regras e tudo mais. E nesse tema aí da pandemia, principalmente, né, de fato o Brasil também, né, nessa pandemia vai precisar do cenário externo, vai precisar das compras da China, vai precisar das compras dos Estados Unidos para ajudar na demanda interna e recuperar a sua produção. Então, sempre é bom contar com um sistema de regras funcionando em âmbito internacional. E a gente volta a falar sobre o vídeo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros. O assunto foi o mais comentado na última sexta-feira. Em razão disso, a Jovem Pan ouviu o jornalista, escritor e ex-deputado federal Fernando Gabeira. Ele caracterizou a reunião como uma pagelança. Vamos entender melhor. A primeira constatação que eu faço é que é uma reunião singular. Se você examinar possivelmente todos os documentos, os arquivos de reuniões presidenciais no Brasil, você dificilmente vai encontrar uma reunião como essa. Tá? De um modo geral, uma reunião presidencial com ministros, ela tem uma agenda, tá? E essa agenda é cumprida através da discussão de ideias sobre determinados pontos e alguém bate o martelo no final. A reunião que nós assistimos, ela tem mais as características de uma pagelança. Pagelança é um termo inventado pelo Leonel Brizola e que diz respeito muito mais àquele momento em que um líder tenta animar a sua equipe, tenta animar aos seus seguidores para que eles façam alguma coisa. Então, pareceu ali que, embora se discutisse um pouco marginalmente até aquele programa Pró-Brasil, o que havia realmente em debate era uma pagelança, uma vontade de estimular os ministros para fazer alguma coisa, ou para protegerem contra o que ele considerava uma ameaça, ou para irem para a imprensa, falarem a seu favor. Enfim, havia uma série de estímulos que o presidente estava querendo dar. Então, é uma reunião pagelança, que vai passar pela história como uma pagelança. Também vai passar pela história como uma reunião em que se falou muitos palavrões. Não é comum nos documentos oficiais uma reunião que se fale tantos palavrões. E alguns defensores do presidente dizem que, pelo menos, ao contrário de outras reuniões, ele foi sincero, uma reunião sem aquelas salamaleques diplomáticos, sem aquelas hipocrisias. Mas mesmo quando você é sincero, e principalmente quando você é sincero, você é passível de uma análise sobre a sua sinceridade. O senhor acha que tem ali na divulgação da reunião algum elemento, principalmente do ponto de vista jurídico, que possa de fato comprovar a acusação feita pelo ministro Sérgio Moro quando da saída dele do Ministério da Justiça, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal? Eu acho que nenhum elemento comprova isoladamente. Uma investigação, ela é um trabalho de encaixar peças. E se você examinar o que foi dito ali com a realidade que existiu antes e depois daquela reunião, você pode encaixar as peças e perceber que o presidente estava falando sobre uma interferência na Polícia Federal. Por quê? Porque ele falava de uma necessidade de mudar a segurança no Rio, que ele não tinha conseguido. Ora, se você examinar a história anterior, você vai ver que o presidente tentou mudar a Polícia Federal, a direção da Polícia Federal no Rio, em agosto, e não conseguiu. Aí ele disse, não, mas eu que estava falando da segurança institucional. Então, você vai atrás e vê o seguinte, ele mudou a segurança institucional, ali não houve tentativa frustrada. Então, a tentativa de mudança que ele se referiu era uma tentativa de mudança na Polícia Federal e não na sua segurança pessoal.
o vídeo, ele se volta para a esquerda dele, e na esquerda dele estava sentado precisamente o Sérgio Moro. Se você examinar os fatos que aconteceram depois da reunião, o Sérgio Moro foi demitido. E quando o Sérgio Moro foi demitido, ele mostrou um bilhete do presidente da República, um WhatsApp, em que o presidente diz, olha, mais uma razão para fazer a troca. Ele estava se referindo a uma investigação que existe no Supremo Tribunal Federal envolvendo alguns bolsonaristas, empresários e deputados. Então, a troca que o presidente estava se referindo era a troca na Polícia Federal. E termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.